Olá, tudo bem? Professora Larissa Carvalho aqui mais uma vez com vocês. Nós vamos dar continuidade ao nosso curso completo de Direito Administrativo. Nós já falamos de vários temas que são recorrentes em prova, mas agora nós vamos tratar de um outro tema importantíssimo e esse sim, se eu pudesse apostar, eu ia apostar que ele vai estar na sua prova. Atos administrativos. Então, quando a gente fala de atos administrativos, a gente precisa de uma definição de atos administrativos. Afinal, então, o que são atos administrativos? São todas aquelas manifestações de vontade da administração. E essas manifestações, elas são unilaterais e voluntárias. A administração ela só vai executar, ela só vai editar um ato administrativo se ela quiser. Tá? Ou seja, é unilateral e é voluntário, é uma manifestação de vontade da administração. É diferente de quando acontece, por exemplo, um fato administrativo. No fato administrativo, é um ato material, é um ato em que a administração ela não vai ter ali uma manifestação de vontade. Ela está sendo forçada a editar um ato administrativo, por exemplo, quando a morte de um servidor em que ela precisa ali fornecer subsídios para a família. Então, ela queria fornecer esses subsídios? Ela queria que o servidor tivesse falecido? Não, mas ela é obrigada a fazer isso, tá? Então, isso seria classificado como um fato administrativo, tudo bem? Então, mais uma vez, ato administrativo é toda manifestação de vontade unilateral e voluntária da administração. Essa declaração de vontade que a administração tem, tá? Então, a gente vai falar de tudo a respeito desses atos administrativos, nós vamos falar das classificações, das espécies, dos atributos e etc, etc, etc. De todos os requisitos, vamos falar também das formas de desfazimento de atos. Então, vem comigo que a gente vai começar a falar aqui, então, das classificações dos atos administrativos. Quando a gente fala de atos administrativos, as primeiras classificações que a gente vê em prova são os atos vinculados ou atos discricionários. Em outros momentos das nossas aulas aqui, de todo o nosso curso completo, eu já falei para vocês a respeito do que é vinculado e do que é discricionário. O que seria um ato vinculado? É aquele ato em que a própria lei determina exatamente a atuação da administração. Atos discricionários, existe uma margem de escolha para a administração, em que ela vai se valer do seu critério de mérito para escolher, ela vai se valer dos seus princípios, da razoabilidade, da proporcionalidade. Se a gente estiver falando principalmente das questões disciplinares, das questões resultantes das sanções dos poderes disciplinares da administração, nós estamos falando dessa proporcionalidade, dessa razoabilidade dentro da discricionariedade dos atos administrativos. Por exemplo, quando existe ali uma suspensão dentro dos regimes disciplinares, uma suspensão de até 90 dias. Vocês concordam comigo que existe uma margem de escolha para a administração? Ela pode aplicar ali uma suspensão de um dia? Pode. Ela pode aplicar uma sanção de 50 dias, uma suspensão de 50 dias? Pode. Ela pode aplicar uma suspensão de 90 dias? Pode. Durante essa suspensão, o servidor ele perde a sua remuneração, tá? Então, se você parar para pensar, poxa, mas uma suspensão de 90 dias é grave, né? O cara vai ficar ali 3 meses sem receber seu salário. É por isso que a administração, para aplicação desses atos discricionários, que ela tem essa margem de escolha, ela tem que se valer da razoabilidade e da proporcionalidade. Ela tem que avaliar a conduta daquele servidor, ele tem que avaliar a conduta para estabelecer qual foi o resultado, para ele conseguir aplicar aquela sanção. O cara só foi com a camisa do Corinthians ali para a repartição. É grave. Tem que aplicar ali uma sanção de 90 dias, uma suspensão de 90 dias, se pá, uma demissão. Tô brincando, tá? Mas tem que se valer ali da razoabilidade, da proporcionalidade. Tudo bem? Agora, no vinculado, a administração ela diz o seguinte: praticou improbidade administrativa, demissão. Tem margem de escolha? Mas ele cometeu uma improbidade administrativa. Pode aplicar ali uma advertência. Não. A lei estabeleceu demissão. Não existe margem de escolha, tá? Muito cuidado, então, com relação a atos vinculados e a atos discricionários.
Pensando nessa questão, eu pergunto para você aí do outro lado que está estudando e vai rever essa aula quantas vezes forem necessários. Atos vinculados podem ser revogados? Aqui a gente já vai meter um pouquinho do bedelho nas remoções ali das formas de desfazimento dos atos. A anulação ela vai atingir atos que são ilegais, certo? E a revogação, ela vai atingir atos que são válidos, mas que não são mais convenientes para a administração. Até aí tudo bem. Atos vinculados, que a lei me estabelece atuação X, pode ser anulado? Sim. Porque se ele fez Y, é ilegal, anulação. Pode ser revogado? Atos, mais uma vez, atos vinculados podem ser revogados? Não podem. Por quê? Porque a revogação não é para ato válido? Qualquer coisa que seja diferente do que está vinculado na lei, não é válido, é ilegal, só cabe anulação, não cabe revogação. Beleza? Até aí, agora a gente já exclui o que pode acontecer com os atos vinculados. Atos discricionários. Os atos discricionários, eles podem ser revogados? Sim, por quê? Não é um critério de mérito? Não é um critério de conveniência, de oportunidade? Olha, é um ato válido. Poxa, tá ali, suspensão de 80 dias. Mas a administração falou assim, mas não, isso aqui já não é mais conveniente para mim, já não é mais do meu interesse, valendo isso aqui da proporcionalidade, revoga. Vai perder os seus efeitos daquele momento para frente. Beleza, é para ato válido. Então, atos discricionários podem ser revogados. Mas é aí que a banca vai pegar. Atos discricionários podem ser anulados? Anulação não é para ato ilegal? Sim. Eu poderia anular um ato discricionário que tem margem de escolha? Posso. Quando? Quando a atuação da administração editar um ato que extrapola aquela margem de escolha. A suspensão de até 90 dias não pode ser 50, 60, 70, pode estar dentro da margem. Agora, extrapolou essa margem, foi para 120 dias, foi para 91 dias, aí já é ilegal. Por quê? Porque extrapolou a margem estabelecida na lei. Se extrapolou a lei, é ilegal. Então, esse ato discricionário pode ser anulado. Tudo bem? Quando, então, se extrapola essa margem da discricionariedade, essa margem de escolha estabelecida pela lei. Beleza? Isso é muito importante, tá? Então, você que está assistindo a aula, depois pega essa aula, assiste outras vezes, quantas vezes forem necessárias. Atos vinculados somente poderão ser anulados. Atos discricionários podem ser revogados ou anulados quando se extrapola essa margem de escolha. Tudo bem? Tranquilo? Essa é a nossa primeira classificação. Outras classificações sobre atos administrativos. Ato geral, ato individual. Ato geral, eu não tenho um destinatário específico, a publicação de um edital. É para todo mundo. Ato individual, eu tenho um destinatário específico. Eu tenho o nome de uma pessoa que estará logo mais no Diário Oficial, que é o seu nome que vai estar lá. Isso é um ato individual, é para você, tá? Então, tem um destinatário específico. Essa é a diferença. Outra classificação de atos administrativos, atos internos ou atos externos. Atos internos dentro da mesma repartição, atos externos de uma repartição para outra ou para um particular. Um particular precisa de uma autorização, ele vai lá numa repartição, pega aquela autorização, opa, ato externo. Alguma administração foi algum órgão da administração foi consultado por outra. Opa, são órgãos diferentes, um manifestando para o outro. Aqui a gente também tem um ato externo, tá? Interno é somente ali as normas internas dentro daquela casinha, tá? Dentro do mesmo órgão público, beleza? Outras classificações, ato simples, complexo e composto. Ato simples, nós temos ali um ato, uma manifestação de vontade. Ato complexo, ato complexo, nós temos dois órgãos, uma única manifestação de vontade. Ato composto, nós temos duas manifestações de vontade, mas lembrando que nós temos aqui
um segundo ato para poder homologar, para confirmar, através de um ato acessório para confirmar um ato principal. Então, no ato composto, eu tenho dois atos, certo? Nós temos um ato, que é o ato chamado de ato principal, e nós temos um ato acessório, que vai servir ali como ato para homologação daquele primeiro ato, tá? Por exemplo, nós temos ali a nomeação de ministros. O presidente da República é que faz a nomeação, mas essa nomeação ela precisa ser homologada, confirmada pelo Congresso Nacional, tá? Então, nós temos aqui dois atos, tudo bem? Tranquilo? Nós temos duas manifestações, um ato principal e um ato acessório, chamado então de ato composto. Nós temos outras diversas classificações de ato. Ato perfeito, aquele que passou por todo o trâmite de criação, está ali pendente, inclusive, de publicação, porque um dos requisitos de validade dos atos administrativos é ali a sua publicidade, tá? É uma mera pressuposto, na verdade, ele não é um requisito de validade, é ali um pressuposto de eficácia, tá? O que isso quer dizer? Significa que o ato, ele está perfeito, ele só precisa ser publicado para começar a produzir os seus efeitos, tudo bem? Ato imperfeito, tá ali faltando alguma coisa, ele ainda não está pronto, tá? Então, ainda precisa passar por uma homologação, por exemplo, está imperfeito. Ato exaurido. Essa questãozinha também cai muito em prova. O que seria um ato exaurido? É aquele que já produziu os seus efeitos. Como assim? Eu preciso de uma autorização para realizar uma feira numa rua X. Beleza. Então, tá aqui a sua autorização, vai lá, acontece a feira. A feira aconteceu. 2 dias depois, a administração fala assim, não vou autorizar mais não. Revoga isso daí, porque é meu mérito, é minha conveniência, minha oportunidade, eu não vou autorizar mais. Revoga. Ué, mas já aconteceu a feira. Então, já produziu todos os efeitos. Então, ato exaurido pode ser revogado? Não. Pode ser anulado? Também não. Por quê? Porque já produziu os efeitos. Já aconteceu. Não tem mais o que fazer, tá? Então, ato exaurido é que já produziu seus efeitos. Então, existem várias classificações de atos administrativos. Professor, então, como que eu vou saber de todas as classificações de atos administrativos? Fazendo várias questões. Porque classificação de atos administrativos é doutrinário. Então, cada doutrinador pode inventar ali uma classificação de ato administrativo, assim como ele pode criar princípios, por exemplo. Os mais recorrentes em prova, você só vai saber quando fizer muitas questões, tá? Então, dentro das classificações, nós temos todas essas aqui para exemplificar as mais recorrentes em prova, tá? Com relação às espécies de atos administrativos, dentro das espécies, nós temos 4 principais, tá? Por quê? Porque esse último aqui, que são os atos chamados de atos enunciativos, alguns doutrinadores não consideram atos enunciativos como atos administrativos. Por que não? Porque os atos enunciativos, eles apenas estão declarando um ato de sentido formal. Ele está simplesmente falando assim, é uma certidão, por exemplo. Certidão, fulano nasceu. Cadê a manifestação de vontade da administração? Ato administrativo não é manifestação de vontade? A administração está só enunciando, nasceu ou morreu, tá? Então, cuidado, tá? Alguns doutrinadores, mas se cair na sua prova, você não vai pedir, por exemplo, anula essa questão porque falou que ato enunciativo não é ato. Calma, tá? Vamos só uma observação aqui para vocês, tudo bem? Atos normativos é fazer valer ali a aplicação das leis, tá? Ali nós temos as normas internas. Normas internas não, perdão. Aqui são os decretos, por exemplo, como forma de aplicação da lei. É um ato normativo. Já falamos isso em uma outra oportunidade, em outra aula, tá? Atos ordinários. Vai lá, ó. O Chan já dizia que os ordinários são aqueles de funcionamento da administração e conduta de servidores. As próprias normas internas, os regulamentos internos ali. Atos negociais. Tá? O que são atos negociais? É aquela possibilidade que a administração tem de conceder você para fazer alguma atividade. É a faculdade ou anuência de te dar uma autorização, uma licença. Tá? Atos punitivos é a manifestação do poder disciplinar. Tá? Vai aplicar ali uma punição, então nós temos esses atos punitivos. E esses atos enunciativos, como eu já tinha falado para vocês, é simplesmente ali declaração de atos em sentido formal. Não existe
na prática ali não existe uma manifestação de vontade da administração, tá? Então, vamos fazer algumas questões para a gente ver como cai esses assuntos aí dentro dessas classificações e dessas espécies dentro da do nosso conteúdo, como cai em prova. Sobre os atos administrativos em espécie, visto é um ato unilateral e vinculado pelo qual a administração pública reconhece a legalidade de um ato jurídico administrativo. Se fosse vinculado, a administração, então, poderia conceder visto para todo mundo. Quem que nunca teve um visto negado pela Embaixada dos Estados Unidos? Então, antigamente, considerava-se que o visto era vinculado, se preenchia todos os requisitos da lei, beleza, toma aqui seu visto, vai lá viajar para Disney. Não pode não, porque tá passando furacão, tá? Mas vamos lá. Então, o visto seria um exemplo de ato discricionário, tudo bem? Então, essa aqui está errada. Letra B. Admissão é um ato bilateral e vinculado pelo qual a administração pública reconhece ao particular que preenche os requisitos legais o direito e a prestação de um serviço público. Admissão é quando vocês serão nomeados, certo? Mas é um ato bilateral, ato por si só, ele é unilateral, tá? Letra C. Homologação é o ato pelo qual os órgãos consultivos da administração emitem a opinião sobre assuntos técnicos ou jurídicos de sua competência. A homologação, galera, ela não vai emitir opinião. Ela só está homologando algo que já existe. Ela só vai concordar ou não, tá? Não tem emissão de opinião. Letra D. Aprovação é um ato bilateral e vinculado pelo qual se exerce o controle a priori ou posteriori de ato administrativo. A aprovação, ele é antes de um ato administrativo e a aprovação, ela é bilateral? Também não. Toda cagada essa alternativa D. E a letra E, só para a gente finalizar, a licença é um ato administrativo unilateral e vinculado pelo qual a administração pública faculta aquele que preenche os requisitos legais ao exercício de uma atividade. E a licença, então, ela é classificada ali como um ato negocial, tá? Esse ato negocial, essa espécie, é aquela que a administração ela tem a faculdade de te autorizar a realizar uma atividade ou não, tá? E tá aqui, se você preenche, ela é vinculada, tudo bem? Tranquilo, diferente de uma autorização, PS, tá? A autorização, ela não é vinculada, ela é discricionária. É um ato negocial, mas ela é discricionária. A administração, ela autoriza ou não. A licença, ela é vinculada. A autorização, não, tá? Cuidado com isso daí. Continuando aqui, a próxima questãozinha, essa questãozinha que é muito teta, tá? Quando eu falo que é teta, ela é muito fácil. São denominados como atos enunciativos, exceto. Pessoal, eu fui concurseira por muitos anos. E eu sei como é cansativo ficar muito tempo ali olhando para a prova de cabeça baixa, sem oxigenação na nossa cabeça. A gente passa batido quando a questão pede ali a alternativa incorreta ou fala o exceto, tá? Então, muito atentos quanto a isso na prova de vocês, tá? Por quê? Olha só, são denominados como atos administrativos e enunciativos. Atestado é um ato enunciativo? Sim. Se você não tivesse lido exceto, você marcava a letra A, tá vendo? Certidões também são atos enunciativos. Apostilas também são atos enunciativos, que a administração ela tá só ali mostrando um ato formal, tá? Só está anunciando alguma coisa. Autorização. Agora que a gente acabou de fazer uma questão, ficou muito fácil. Mas a autorização é um ato negociativo? Não, tá? A autorização é um ato negocial, tá? Tudo bem? Parecer também é um ato enunciativo. Tranquila essa questão? Ótimo. Ó, então, essa questão é a letra D. Próxima questãozinha, só para a gente finalizar aqui esse nosso assunto. Olha só, considere a classificação dos atos administrativos quanto às prerrogativas com que atua a administração. Assim, os atos X são aqueles praticados pela administração
com todas as prerrogativas e privilégios de autoridade e impostos unilateral e coercitivamente ao particular, independente de autorização judicial, sendo regidos por um direito especial exorbitante de direito comum, porque os particulares não podem praticar atos semelhantes, a não ser por delegação do poder público. Dessa forma, é correto afirmar que os atos X são atos, tudo isso aqui que ele falou, ó, ato unilateral, que vai ser aplicado coercitivamente, independente de autorização judicial, que somente o poder público pode fazer isso porque o particular não pode. Em certos casos, ele não poderia, né, em alguns casos, não poderia ser ali delegado. Ele está falando do quê? De poder de polícia, que é a manifestação do poder de império, tá? Então, aqui nós temos a alternativa correta, a letra C, que esses atos X são chamados de poder de império. Tudo bem? Então, essa alternativa aqui, poder de império, que é a imperatividade, quando a administração, de forma imperiosa, ela aplica sanções de forma coercitiva, impõe unilateralmente toda essa sua manifestação, todos esses atos. Beleza? Então, vou ficando por aqui. Até a nossa próxima aula. Tchau! Olá, tudo bem? Professora Larissa Carvalho aqui mais uma vez com vocês. Vamos dar continuidade ao nosso curso completo de Direito Administrativo. Estávamos falando em outras oportunidades a respeito de atos administrativos. Falamos das classificações, falamos das espécies e fizemos algumas questões. Agora a gente vai falar a respeito de requisitos de validade. Esses requisitos também são aqueles... Professora, mas toda vez que você fala que cai muito em prova, vá por mim. Quando você começar a resolver um monte de questões de direito administrativo dentro de atos administrativos, esse assunto aqui também cai demais, tá? Então, vamos lá falar a respeito dos requisitos de validade. Importante sobre os requisitos de validade é que todos os atos administrativos, eles precisam ter todos esses requisitos. Eles precisam apresentar uma competência, eles precisam apresentar uma finalidade, eles precisam estar exercendo ali, ser manifestados através de uma forma, eles precisam ter um motivo e eles precisam ter um objeto. Então, dentro dos requisitos de validade, nós temos o COFIFOMOB. COFIFOMOB. O que é esse COFIFOMOB? É a mnemônica para a gente se lembrar sempre do que é competência, finalidade, forma, motivo e objeto, tá? Então, esses são os requisitos de validade dos nossos atos administrativos, COFIFOMOB, tudo bem? Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Para a gente começar, vamos falar a respeito da competência, vamos começar falando dela. O que seria a competência? Quem é possível de realizar um ato administrativo? A lei, ela vai me estabelecer exatamente quem pode exercer aquele ato, quem pode editar aquele ato administrativo. Ato normativo, exclusivo dos chefes dos poderes executivos. Ou seja, atos normativos é de qual competência? Chefes dos poderes executivos, tá? Só que, como eu disse para vocês, a exclusividade, ela não pode ser delegada, mas existem atos administrativos que podem ser delegados. A competência pode ser delegada, tá? E, além da delegação, também existe a questão da avocação, tá? O que seria a delegação e a avocação? Pensando aqui dentro do poder normativo, dentro dos atos normativos, nós temos a exclusividade dos chefes dos poderes executivos. Esse caso, a competência ela é vinculada, ela é exclusiva, não pode ser delegada. Mas os decretos autônomos, que são as exceções, eles são privativos
dos chefes dos poderes. Seria privativo do presidente da República. O princípio da simetria se estende a todos os outros chefes dos poderes executivos. Beleza? Mas pode ser delegado, a edição de decretos autônomos podem ser delegados para quem? Aos ministros de Estado, Procurador-Geral da República ou Advogado-Geral da União. Ou seja, pode ser delegado. Então, o que seria a delegação? É a atribuição dessa competência para editar um ato a pessoas que estão inferiores a você. Inferiores hierarquicamente, tá? Por favor, não é que o pessoal, eu sou o presidente da República, eu sou superior. Não, tá? Você está hierarquicamente superior. É apenas isso. E pode delegar. Importante sobre a delegação. Isso vale tanto para a delegação quanto para a avocação. Elas são excepcionais. O que isso quer dizer? É somente para aquele caso, para aquele ato, para aquele momento, tá? É exclusivo. Não é, olha, eu deleguei para o advogado, eu sou presidente da República, eu quero editar um ato autônomo e eu vou atribuir ali, vou delegar para o advogado-geral da União. Beleza. Para sempre? Não, é só para aquele momento, tá? Então, ela é momentânea, ok? A delegação, então, sempre vai ser de forma hierárquica, de cima para baixo. Atenção, os atos normativos, eles não podem ser delegados. Aqueles que são de competência exclusiva, eu já falei isso para vocês, os atos normativos e os atos recursais, tá? Professor, o decreto autônomo, ele não é ato normativo, já falei para vocês que ele pode ser delegado, tá? Ele é privativo, tudo bem? Então, olha, a delegação, ela não atinge atos de competência exclusiva, atos normativos e atos recursais, porque quando você entra com recurso na administração, o seu recurso vai para aquela autoridade que editou aquele ato, tá? Então, é ele que vai avaliar o recurso. Não pode ser delegado para ninguém, tudo bem? A avocação é o contrário. A delegação você está atribuindo a alguém para fazer. A avocação é o contrário. Você está pedindo para uma outra pessoa atribuir a você a realização de um ato administrativo, tá? Então, você, superior hierárquico, ao invés de você atribuir a alguém, você vai olhar para o seu inferior, para o seu subordinado, inferior é feio, né? Mas para o seu inferior, questão hierárquica, tá? Pelo amor de Deus. Para o seu subordinado, para o seu funcionário, vai falar assim, ó, deixa que eu faço, daqui. Você está avocando a edição de um ato administrativo. Mais uma vez, é questão momentânea, exclusiva, ela é temporária, tá? É somente para aquele caso pontual, tudo bem? Então, dentro da competência, é ali resultante de atos vinculados, sempre que eu colocar um Vzinho, é de vinculado, tá? Se for D, é um ato discricionário. Então, nós temos a delegação, que é de cima para baixo, e a avocação de baixo para cima. Delegação não pode acontecer para atos normativos, atos de recurso e de competência exclusiva. Importante dentro de competência. Vícios de competência são sanáveis através ali de da ratificação, tá? O que seria essa possibilidade de ratificação de vícios sanáveis que podem ser convalidados? O que é a convalidação? É consertar um ato. O ato era vinculado para uma determinada autoridade editar, mas outra foi que fez. Aí você vai pegar todo um ato que está com a finalidade do interesse público, que está de forma escrita, que está com motivo bem justificado, que está com o objeto correto, e por causa de um errinho de competência você vai anular todo o ato? Não. Então, esse ato que tem um vício de competência pode ser sanável, pode. Não significa que a administração ela vai fazer essa convalidação, esse conserto, tá? Então, a convalidação ela pode acontecer se for de interesse da administração, tudo bem? Vícios de competência podem ser sanáveis através da convalidação mediante o que a gente chama de ratificação, tá? No material de vocês eu coloquei que as formas de convalidação, nós temos 3 formas aí, mas em outro momento mais oportuno a gente vai entrar a fundo mais nisso daí, beleza? Mais importante vocês saberem, então, que os vícios de competência são sanáveis através da convalidação mediante ratificação, tá bom? Continuando aqui falando a respeito dos requisitos de validade,
Competência, ok. Finalidade. Para que a administração edita seus atos administrativos? Para você, para mim, para o meu vizinho, para o meu marido, para as minhas filhas. É para todo mundo. Tudo que a administração faz tem como finalidade o interesse público. Lembra quando a gente falou sobre o princípio da impessoalidade? O princípio da impessoalidade, a administração só pode fazer aquilo que seja para todo mundo. Ela não pode editar um ato para uma pessoa em si, tá? Os princípios também da indisponibilidade e da supremacia do interesse público, a finalidade dos atos administrativos, então, tem o interesse público. Ah, mas eu atingi outro interesse. Eu satisfazia o interesse de um grupo de pessoas ou eu satisfazia o interesse de uma pessoa em particular? Violou, então, a finalidade. Vícios de finalidade são insanáveis, são inaceitáveis. Tudo que a administração faz é pelo bem do povo. Qualquer coisa que seja diferente disso é nulo, tá? Então, vícios de finalidade são insanáveis. Tanto é que a finalidade ali é um ato vinculado. É somente para aquele caso, não tem margem de escolha, tá? Então, finalidade, interesse público, lembrando do princípio da impessoalidade, o princípio também da indisponibilidade do interesse público e da supremacia do interesse público. A forma, em regra, é vinculada. Por quê? Se a gente for pegar a lei, a forma dos atos administrativos é escrita. Excepcionalmente, ela pode se dar de forma diversa, ou seja, pode ser através de efeitos sonoros, por exemplo, tá? De forma oral, por exemplo. Mas, para que isso aconteça, tem que estar previsto na lei. Essas possibilidades devem estar na lei. Ah, então se eu vi um determinado ato administrativo que não está na forma escrita, é ilegal? Não. Se existe essa possibilidade na lei, tá tudo bem. Se não existe essa possibilidade na lei, tem um vício de forma. Vícios de forma, assim como os vícios de competência, são vícios sanáveis, tá? Podem ser convalidados também pela administração. Nossa, foi de forma oral. Não, peraí, deixa eu colocar no papel. Simples assim, tá? Então, vai ser convalidado. Ou seja, a forma nada mais é do que a exteriorização de um ato administrativo. É aquilo que foi tudo realizado e colocou num papel. E colocou ali, através daquele pressuposto de eficácia, como eu já disse para vocês, colocou no diário oficial para valer dali da publicidade. A regra é que seja de forma escrita. Excepcionalmente, se estiver previsto na lei, pode ser de forma diversa. Isso não impede que o ato seja desconsiderado como um ato administrativo se tiver de outra forma. Tudo bem? Então, mais uma vez, competência, vícios de competência podem ser sanados. Vícios de finalidade não pode, porque o interesse público sempre tem que ser o objetivo da administração. Forma, vícios de forma podem ser convalidados, porque a regra é que a exteriorização dos atos eles sejam de forma escrita. Algo diferente disso é válido, mas pode ser convalidado, ok? Outro requisito de validade, tá? Aqui a gente já falou, então, da finalidade, de forma. Outros requisitos de validade, outros requisitos de validade dos atos administrativos, o motivo. Eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa definição de motivo, para que vocês nunca, jamais, na vidinha linda de vocês confundam o motivo, tá? Motivo é a causa imediata do ato administrativo. É a situação de fato e de direito que determina ou autoriza a prática do ato, ou, em outras palavras, o pressuposto fático e jurídico ou normativo que enseja a prática do ato. Isso é o que diz o doutrinador, o escritor Alexandrino, tá? Onde que eu quero chegar quando a gente fala de motivo? O que seria o motivo? Lembra no exemplo que eu dei? Quando a gente fala de o servidor cometeu improbidade administrativa e ele vai ser demitido em razão ali do regime disciplinar, que vai ser instaurado um processo administrativo disciplinar, garantido contraditório e ampla defesa. Massa. Onde que está isso? No papel, não é? Não está isso na lei? Ou seja, nós temos um pressuposto normativo.
nós temos um pressuposto jurídico, porque está na lei. Fulano, servidor que comete improbidade administrativa é passível de demissão. Beleza. Na prática, um servidor foi lá e imprimiu um boleto na repartição pública utilizando material público, a folha, tudo público. Isso pode? Não pode, Arnaldo. A regra é clara. Diz que se fez isso, enriquecimento ilícito. Enriquecimento ilícito? Sim, porque é benefício próprio. Improbidade administrativa. Ele imprimiu um boleto na repartição pública. Não pode. Ficou rico, né? Enriquecimento ilícito porque ele imprimiu um boleto. Ele tá ficando pobre, porque ele tá pagando. Mas, enfim. Aquele fato possibilita a edição de um ato administrativo, aquele fato que ele cometeu possibilita a instauração de um processo administrativo disciplinar que vai gerar uma demissão? Sim. Então, aqui eu tenho um pressuposto fático, ou seja, eu tenho um fato que o servidor cometeu que se enquadra em um pressuposto jurídico. Ou seja, eu tenho um ato normativo que diz que exatamente aquela atuação, aquele fato que o servidor fez, enseja em uma edição de um ato administrativo. Que ato administrativo? Uma demissão. Através de um processo administrativo disciplinar, que será de forma escrita, de competência do superior hierárquico. Então, quando eu instauro um procedimento administrativo disciplinar, aqui eu tenho um motivo. Agora, onde eu quero chegar com vocês? A diferença de motivo e de motivação. Porque o motivo é a causa que me possibilitou editar um ato administrativo, não foi? Já mostrei para vocês. Tem um fato, o servidor que imprimiu o boleto. Eu tenho que seja improbidade administrativa. Eu tenho um pressuposto jurídico que diz que utilizou-se de verba pública, cometeu improbidade administrativa, gera demissão. Eu tenho as duas coisas que se encaixam. Então, eu tenho um motivo. Agora é que tá. A partir do momento em que eu pego todo esse pressuposto fático, esse pressuposto normativo e instauraria um processo administrativo disciplinar de forma escrita e coloquei lá no papel. Instaura-se, vai para o Diário Oficial, é feio isso. Instaura-se processo administrativo disciplinar contra o fulano. Coloquei no papel. Porque ele fez isso, isso e isso. Justifiquei. Mas peraí, eu coloquei no papel. A partir do momento em que eu coloquei aquele motivo que eu tinha no papel, agora eu não tenho mais motivo, eu tenho motivação. A motivação é a declaração escrita do motivo no papel. Ou seja, aquilo que eu coloquei no papel, aquela justificativa que eu coloquei no papel, é literalmente, galera, eu tô falando materialmente mesmo. Coloquei no papel por que eu estou instaurando um processo administrativo disciplinar, eu não tenho mais motivo. Então, aquela justificativa que está no papel não é motivo, não é motivação. Tá? A motivação é a declaração escrita do motivo. Se é uma declaração escrita, a motivação não é motivo, a motivação é forma. Não acabei de falar para vocês que a forma dos atos administrativos não é de forma escrita? Então, cuidado, muito cuidado. Por quê? Porque a prova vai colocar essas duas diferenças, motivo e motivação, tá? Por quê? O motivo, ele é ali vinculado, tudo tem que ser justificado, tá? A regra, tá? Por exemplo, qual é a exceção? Se eu falo da regra, eu tenho que falar da exceção. Nomeação e exoneração de servidores em comissão, em cargos comissionados, são de livre nomeação, livre exoneração. Eu não preciso motivar, eu não preciso apresentar justificativa, beleza? Só nomeei, mandei embora. Tranquilo? Então, em regra, os atos, eles devem ser, sim, motivados. Eles devem, sim, ter um pressuposto fático ou um pressuposto jurídico, senão isso é ilegal. Tudo bem? Agora, coloquei no papel, eu tenho motivação. E por que isso é tão complicado na hora da prova? Você precisa ter essas duas palavras na sua cabeça, motivo e motivação. Motivação, já que a declaração escrita de motivo, ela é forma. E forma é sanável. Vícios de forma são sanáveis mediante convalidação. Vícios de motivo não são. Vícios de motivo são insanáveis. Qualquer coisa que seja diferente é ilegal. Exemplo, já que a gente precisa sempre de dar um exemplo, professora, mas como que um motivo
que aquele pressuposto fático que está lá na cabeça da autoridade administrativa, que está ainda na lei, pode ser diferente. Vamos lá. Eu tenho ali, por exemplo, o exemplo que eu tinha falado para vocês em um outro momento, um servidor que foi trabalhar com a camisa do Corinthians. Beleza. Eu já não vou com a cara dele. Eu falo, tenho aqui um motivo, um fato que é legal. Pô, o que tem a ver o cara tá aí trabalhando com a camisa do Corinthians? Beleza. Conduta desrespeitosa na repartição pública. Conduta desrespeitosa na repartição pública configura-se uma violação dos deveres administrativos? Configura-se, está na lei. Opa! Então, o que eu vou colocar no papel? Eu vou colocar que ele foi trabalhar com a camisa do Corinthians? Não. Vou colocar que ele teve uma conduta desrespeitosa. Então, peraí, eu tenho um vício de quê? Um vício de motivação ou um vício de motivo? Eu tenho um vício de motivo. Por quê? Porque estava aqui antes, na minha cabeça. Coloquei no papel aquilo que eu achei correto. Conduta desrespeitosa. Beleza. Então, aqui antes eu tinha um vício de motivo, porque violava a impessoalidade, violava a finalidade do interesse público. Agora, na prática, para ser bem sincera, como que você prova que tem um vício de motivo? Se é um pressuposto fático que está lá na cabeça da autoridade, tá? Mas é muito importante isso daí, tudo bem? Não confundir motivo com motivação. Motivação é a declaração escrita do motivo, logo é forma. Motivação, se tem vício, pode ser sanável. O motivo não pode, tudo bem? Com relação àquela exceção que eu disse para vocês, com relação às motivações, cargo comissionado, livre nomeação, livre exoneração, beleza? Não preciso motivar, colocar no papel. A partir do momento em que eu coloco, se eu resolvo como autoridade colocar no papel, aquela minha motivação, ela deve ser verdadeira e deve ser legal. Deve estar na lei, de acordo com a lei, deve ser verdadeira. Se não, enseja em anulidade daquele ato. É o que me diz a teoria dos motivos determinantes. O que diz a teoria dos motivos determinantes? Para todos os atos que ensejam motivação, esses motivos eles devem ser reais e verdadeiros. Do contrário, eles são passíveis de anulação. Ou seja, tem ato, a nomeação e a exoneração, que não precisa de motivação. Mas se resolver motivar, que seja verdadeiro e que seja legal. Tá bom? Só isso que diz a teoria dos motivos determinantes, tá? Muitas vezes a gente vê isso em prova e fala, eita, que negócio esquisito. Não, teoria dos motivos determinantes. Simples assim. Se não precisa motivar, mas se motivar, tem que ser verdadeiro, tem que ser legal. Tudo bem? Tranquilo com relação a isso? Não, então, confundam jamais motivo com motivação, que motivação é a manifestação escrita do motivo. Se é a manifestação escrita do motivo, logo motivação é forma e é sanável. Tranquilo? Beleza? Massa. Para a gente finalizar, vamos falar um pouquinho aqui com relação aos atributos dos atos administrativos. Nós temos os atributos da PAT, que é a presunção, a autoexecutoriedade, a tipicidade e a imperatividade. O que diz a presunção? A presunção, na verdade, ela é presunção da legitimidade e presunção da veracidade. O que isso quer dizer? Pressupõe-se, é isso que quer dizer presunção, pressupõe-se que os atos administrativos, pensando lá no princípio da legalidade, eles são legais. Só que além de serem legais, eles são válidos. Por quê? Qual a diferença? Legitimidade são aqueles atos que pressupõem-se que sejam legais. Veracidade são aqueles atos que se pressupõem-se que eles sejam verdadeiros, tá? Cabendo, inclusive, ao interessado aí, a prova ao contrário. Se você se sentiu lesado e acha que aquilo ali é ilegal, é inverídico, tá? Você, como lesado, como lesado no sentido não de que você é lesado, mas no sentido de que você se sentiu prejudicado, o ônus da prova em contrária cabe ali ao interessado. Então, essa legitimidade, ela é relativa, tá? Não, ela deve estar, inclusive, presente em todos os atos administrativos. Tranquilo? A autoexecutoriedade é aquele mesmo atributo que a gente mencionou em outro momento sobre o poder de polícia, tá?
da exigibilidade, da executoriedade, essa coação direta e coação indireta. Lembrando, a autoexecutoriedade e a imperatividade são os únicos atributos que não estão presentes em todos os atos. Na verdade, a autoexecutoriedade e a imperatividade, eles só estão presentes nos atos que geram ali restrições e condicionam direitos e liberdades dos individuais, tá? Dos indivíduos, tudo bem? Então, mais uma vez, a autoexecutoriedade e a imperatividade, a autoexecutoriedade e a imperatividade são os únicos atributos que somente vão estar presentes naqueles atos que geram obrigações e restrições aos particulares, tá? Presunção da legitimidade e tipicidade são atributos que estão em todos os atos administrativos. Por quê? Porque todos os atos pressupõem que sejam legítimos, pressupõem que eles sejam verdadeiros. E o que se diz a tipicidade? A tipicidade diz que existe um fato típico, existe uma previsão legal para aquele ato administrativo. Mais uma vez, princípio da legalidade. Todos os atos administrativos devem estar previstos na lei. Princípio da legalidade, stricto sensu. A administração só pode atuar naquilo que está previsto na lei, tá? Ou seja, então, todos os atos devem estar previstos na lei. Então, está presente em todos eles, tá? Tudo bem? Presunção da legitimidade, todos os atos. Autoexecutoriedade, restrição, quando gera restrição e, oh meu Deus, e a aplicação de sanção aos particulares. Tipicidade em todos os atos administrativos. Imperatividade também, somente naqueles atos administrativos que geram obrigações ou restrições aos particulares, que condicionam ali os direitos e liberdades individuais. Tranquilo? Atributos da PAT. Beleza? Ufa! Agora a gente vai só fazer umas questõezinhas para a gente ilustrar isso daí, como isso cai em prova. Primeira questãozinha, ato administrativo vinculado, que tenha vício de competência, pode ser convalidado por meio de ratificação. Ótimo, perfeito até então. Ato vinculado, de competência que tem algum vício, pode ser convalidado mediante ratificação, desde que não seja de competência exclusiva. Perfeita, tá? Essa questão, então, ela está corretíssima. Desde que não seja de competência exclusiva, ele pode ali ser convalidado, tá? Por que que não pode? Se é de competência exclusiva, não pode ser convalidado? Não. Por que não? Porque se é de competência exclusiva, é só aquele que pode fazer. Qualquer coisa diferente é ilegal. E se é ilegal, o ato é nulo, tá? Segunda questãozinha, acerca dos atos administrativos, serviços públicos e sobre intervenção do Estado da propriedade, julgue o item. Comando ou posicionamento emitido oralmente por agente público no exercício de função administrativa e manifestando a sua vontade, não pode ser considerado ato administrativo. Pera, então se você está ali num cruzamento, o farol, sinaleiro, ou sei lá como é que você chama aí na sua casa, queimou. Vai lá um guardinha ali na frente, né, um agente público, aí fica lá apitando. Não é escrito. Você vai tocar o foda-se para ele? Não, né, meu filho? Você vai tomar uma multa se você cruzar na frente desse agente público, tá? Então, é um ato administrativo, sim. A regra é que seja escrita, mas nessa manifestação existe até uma questão de urgência. Não há o que se falar que não seja um ato administrativo. Ainda que seja manifestado um comando, um posicionamento oral, é ato administrativo. Já pensou? PM mandou você parar. Ela vai mandar cartinha para você? Fulano, pare que eu quero ver a sua carteira. Irmão, né? O comando aí, ele é oral, tá bom? Tranquilo? Então, essa questão, ela está erradíssima. Tudo bem? Não pode ser considerado ato? Não, ele pode sim, ele deve. Olha só. Próxima questão. Acerca dos atributos do ato administrativo, ou seja, as características do ato administrativo que permitem afirmar que ele se submete ao regime jurídico, assinale a alternativa incorreta. Letra A. A presunção da legitimidade diz respeito à conformidade do ato com a lei. Assim, conformidade com a lei. Assim, em decorrência desse atributo, presume-se, até prova em contrário,
que os atos administrativos foram emitidos em observância com a lei. Perfeito. Só que ele quer saber a questão incorreta. Letra B. Imperatividade é o atributo pelo qual os atos administrativos se impõem a terceiros, independente da sua concordância. Exatamente, poder de império. Lembra que a gente falou ainda da coercibilidade? A administração não precisa pedir permissão, na verdade, para um particular. Então, ele vai fazer ali a imposição sem a sua concordância. Lembrando, mais uma vez, que a imperatividade e a autoexecutoriedade só vão estar presentes ali nos atos que geram obrigações e restrições aos particulares. Então, essa aqui também está correta. Letra C. A autoexecutoriedade é o atributo pelo qual o ato administrativo pode ser posto em execução pela própria administração sem necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Perfeito! A lei me determina que eu atue de forma urgente. Ótimo! Letra D. A legitimidade é um atributo que prevê que o ato administrativo deve corresponder a figuras previstas previamente em lei. Figuras definidas previamente em lei é chamado de fato típico. Previsão legal não é legitimidade, e sim tipicidade. Então, a alternativa correta, a letra D. Essa aqui ela pedia incorreta, tá vendo que ela colocou lá no último, só para você ler todas as primeiras e ficar procurando pelo em ovo. Não, tá? Muito cuidado, ela quer incorreta, mas é só uma questãozinha de atenção. Então, eu vou ficando por aqui, até a nossa próxima aula. Tchau! Olá, tudo bem? Professora Larissa Carvalho aqui, mais uma vez com vocês, dando continuidade aqui ao nosso curso completo de Direito Administrativo para o seu concurso público, que está previsto no edital aí, o Direito Administrativo, dentro dessa disciplina, Atos Administrativos. Já falamos a respeito das classificações, das espécies de atos administrativos, falamos ali dos requisitos de validade, falamos também ali das características, né, dos atributos da PAT, que são os atributos dos atos administrativos. Agora nós vamos falar a respeito das formas de extinção e das formas de desfazimento dos atos administrativos. É uma aula que eu quero pegar com vocês um pouquinho mais de questões. A gente vai fazer, se não me engano, aqui a gente vai fazer umas 4 questões no finalzinho da aula, mas porque a gente precisa ter um foco muito grande na diferença entre anulação e revogação, tá? Por que a gente não vai falar de convalidação? Por que não? Porque a convalidação, eu não estou desfazendo, eu não estou extinguindo um ato, eu não estou tirando aquele ato administrativo do campo jurídico. Eu vou consertar esse ato. Então, quando a gente fala de extinção e desfazimento do atos, eu estou retirando aquele ato administrativo do mundo jurídico. Ele não existe mais, tá? Então, muito cuidado com relação a essas formas de desfazimento. A gente fala principalmente da anulação e da revogação, mas existem outras formas de desfazimento que antigamente não era tão cobrado nas provas, mas eu tenho visto nas provas dos últimos 2 anos aí, de 2020 para cá, colocando essas outras formas de desfazimento. Então, a gente precisa ter uma certa atenção com relação a isso, tudo bem? Então, vamos falar aqui principalmente a respeito da anulação e da revogação. Quando a gente fala da anulação dos atos administrativos, quais são os critérios? Qual é o critério que é utilizado para a gente anular um ato administrativo? Vale-se ali do critério de legalidade. Por quê? Porque a extinção de um ato, através da sua anulação, ela se dá para um ato que ele é ilegal. É um ato que está em desacordo com o ordenamento jurídico, que está diferente do que a lei me determinou. Então, qualquer coisa que a lei me determine eu faça diferente, eu estou violando a lei. Se eu estou violando a lei, aquele ato ele é ilegal. Então, eu vou me valer de um critério de legalidade, observando a lei, para proceder à anulação daquele ato administrativo. Então, a anulação vai se valer para esses atos ilegais
E ele vai apresentar efeitos chamados de efeitos retrospectivos, de efeitos retroativos, tá? Por que esse ato que vai sofrer essa anulação vai produzir esses efeitos retroativos? Você concorda comigo que um ato que ele é editado, ele foi editado para atuação em X? Beleza. Pensando aqui numa linha do tempo, posteriormente, né? Aqui para vocês vai estar ao contrário, mas posteriormente, a administração verificou-se, através do seu poder de autotutela, verificou que aquele ato violava aquela atuação estabelecida pela lei, que era X. Opa, vi que está errado, está ilegal, fiz cagada, anula. Opa, então, se vai anular daquele momento para frente, não. Aqui, quando a lei ela foi editada, ela já estava em desacordo com aquele ato que foi editado, concordam? Então, aquele ato, aquele efeito da anulação, precisa atingir aquele ato desde o momento em que ele foi editado. Por quê? Porque ele já nasceu ilegal. A lei já existia. Então, a lei estabelecia a sua atuação de forma vinculada de forma X. Então, aquele ato que foi editado, quando a gente fala ato editado, porque a gente sempre confunde edição de ato com editar um documento. Quando a gente edita, a gente está consertando. Não, editar é fazer, tá? Aqui no direito administrativo, editar é fazer. Editar um ato administrativo é quando ele nasce. Então, ele nasceu ilegal. Esse ato ele foi editado contrário à lei. Então, os efeitos da anulação, eles retroagem desde quando aquele ato nasceu. Por quê? Porque ele já nasceu errado. Ele já nasceu ilegal. Tudo bem? E esses efeitos retroativos da anulação são chamados de efeitos ex tunc. O que é esse ex tunc? Que atingem os seus efeitos desde quando esse ato foi editado. São efeitos retroativos. Quando a gente fala de ex tunc, a gente tem que ter atenção nessa letrinha T. Por quê? Porque quando a gente fala de revogação, é ex nunc. Então, mudou uma letra, tá? Então, muito cuidado com isso daí. Quando a gente fala de ex tunc, lembra do T de testa. Quando a gente empurra a nossa testa, para onde que a nossa cabeça vai? Para trás. Então, ela faz o que? Ela retroage. Ela tem efeitos retroativos. A anulação, ela tem efeitos retroativos lá para o passado, tá? Então, a anulação, ela tem efeitos ex tunc. Agora, quem é que pode anular um ato administrativo? Eu não estou me valendo de critério de legalidade? Quem é que manja de lei? Opa! Poder Judiciário. É ele que cuida das leis. Beleza, então o Poder Judiciário anula? Sim, ele anula. Mas, muita atenção, o Poder Judiciário só vai poder anular um ato administrativo quando provocado. Lembra do atributo que eu disse para vocês da presunção da legitimidade e da veracidade? Que existe, que essa presunção da legitimidade e da veracidade, ela é relativa. Por quê? Porque o ônus da prova em contrário cabe ao interessado. Se eu, como um particular, recebi ali um ato administrativo e que eu verifiquei que ele é ilegal, eu posso acionar o Poder Judiciário. Então, nesse caso, o Poder Judiciário vai atuar. Então, o Poder Judiciário, mesmo que ele seja o protetor das leis, ele só vai poder se manifestar para anular um ato quando provocado. Tá? Então, ele não pode fazer isso de ofício, não oriundo ali do seu controle no seu controle de legalidade, dentro do seu controle judicial. Tá? Por quê? Por que eu falo isso? Porque o Poder Judiciário também tem como atos atípicos, né, vamos dizer assim, a administração. Então, como assim? Internamente, o Poder Judiciário se administra. Então, internamente, ele pode anular de ofício, tá? Mas aí ele não está se valendo do seu controle judicial, ele está se valendo do seu controle administrativo. Por quê? Porque a anulação, ela pode e ela deve ser executada pela própria administração. Porque a própria administração, de forma interna,
ela possui um poder chamado de poder de autotutela. Esse poder de autotutela está previsto lá na súmula 473, que fala que a administração pública tem o poder e dever de rever seus próprios atos, revogando ou anulando, porque deles não se originam direitos. Por que a gente fala sobre isso? Porque a regra é que a própria administração viu que fez, que editou um ato que é ilegal, ela vai lá e anula. E o Poder Judiciário, internamente, se pautando ali pelo seu controle administrativo, ele poderia fazer isso internamente, autotutela. Mas se ele for acionado judicialmente, aí ele poderia anular se valendo do controle judicial, tá? Então, a anulação, quem anula? A própria administração, se valendo do poder de autotutela, ou o Poder Judiciário quando provocado, porque de ofício ele não pode anular, tá bom? Tranquilo? Por que o Judiciário faz isso? Porque ele é o que entende das leis e a anulação se vale do critério de legalidade. Resumidamente, anulação, critério de legalidade, anula-se atos que são ilegais, possui efeitos retroativos, ou seja, chamado de efeitos ex tunc. Quem é que anula? A própria administração, essa é a regra, excepcionalmente o Poder Judiciário, quando provocado. Essa é a anulação. Calma que eu vou falar, mas eu vou mostrar um quadro comparativo para vocês, que é um quadro que vocês têm que levar para a vida. Se pá, ainda dá uma tatuada nele, tô brincando. Já pensou você tatuar isso no braço e vai para a prova? Como que o examinador vai fazer, hein? Como que Nunca parei para pensar nisso, mas isso é meio bizarro, né? Vai escalpelar lá seu braço para tirar aquilo do braço, né? Não pode. Mas enfim. Revogação. A revogação, ela não se vale de critério de legalidade. Ela vai se valer de um critério chamado de critério de mérito, em que vai ser avaliada as questões de conveniência e oportunidade. O que significa isso? Lembra que a gente mencionou em outras ocasiões o princípio da razoabilidade, da proporcionalidade? Então, a revogação, ela tem que pensar dentro dessa proporção, dessa razoabilidade, o que é conveniente e oportuno para ela. O que seria esse critério de mérito? Tanto que a revogação, ela só vai atingir atos que são válidos. Opa, a obrigatoriedade de usar um kit de primeiros socorros dentro do carro era válido. Estava na lei, estava no CTB, era obrigatório. Cara, isso faz muito tempo. Na época que eu tinha aí uns 15 anos, ali na década de 2000, acho que muitos de vocês poderiam nem ter nascido ainda na época. Mas existia no CTB uma obrigatoriedade, existia um decreto que todos os carros tinham que ter kit de primeiros socorros. Imagina, com tesourinha, com esparadrapo, um monte de coisa, né? Algodão, com álcool. Era válido. Chegou um certo momento que a população questionou, porque ninguém sabia mexer, e enfim, barará. Que a administração olhou para aquele ato, para aquele decreto, para aquela lei, para aquele ato normativo e falou: não é conveniente, né? Não é oportuno, quer saber? Revoga isso aí, né? Revoga, é mérito meu, revoga. E aí? A revogação, ela vai atingir os atos, vai extinguir, vai retirar do mundo jurídico aqueles atos que foram produzidos antes dessa revogação. Não era um ato válido? A administração não queria que fosse obrigatório? E aí? Se era válido a partir daquele momento da revogação, não é mais. Então, a partir daquele momento, os efeitos da revogação são chamados de efeitos prospectivos. Para frente. Não vai atingir um ato que era válido, era conveniente, era oportuno. A administração queria que fosse obrigatório o kit de primeiros socorros. Daquele momento, não é mais. Então, revoga-se. Os efeitos da revogação, eles são prospectivos. São efeitos chamados de ex nunc, N de nuca. Quando a gente empurra a nuca, nossa cabeça vai para frente, vai para a prospecção. Ou seja, os efeitos ex nunc da revogação é só daquele momento da revogação
para frente, são chamados de efeitos prospectivos. E o que a banca gosta de fazer? Ela mistura tudo esses termos, tá? Então, por isso que vocês precisam ter muita atenção. Outra questão extremamente importante sobre a revogação. Quem revoga? Quem é que sabe o que é conveniente, o que é oportuno para ela mesma? A própria administração. Então, eu, enquanto poder executivo, por exemplo, eu posso revogar os meus próprios atos. O poder legislativo, internamente, pode revogar os seus próprios atos. O poder judiciário pode revogar os seus atos, somente os seus atos. E tudo isso se valendo de controle interno, de controle administrativo. Poder de autotutela, capacidade de rever seus próprios atos, revogando ou anulando. Então, na revogação, quem é que pode fazer? Somente, exclusivamente, a própria administração de forma interna. Por que não o Poder Judiciário? E o Poder Judiciário, por um acaso, sabe o que é conveniente e oportuno para o Poder Executivo? Não sabe, não. O Poder Judiciário sabe o que é conveniente e oportuno para o Poder Legislativo? Sabe, não. Ele sabe internamente. Dentro ali da sua própria administração, então, o Poder Judiciário pode revogar. Então, se a questão ela trouxesse o Poder Judiciário não revoga ato de ninguém externamente, não revoga mesmo, não. O Poder Judiciário pode revogar os seus próprios atos oriundos do poder de autotutela, desde que se valendo do controle administrativo e não de controle judicial. Tudo bem? Tranquilo? Revogação, então, resumidamente, vale-se do critério de mérito, que são as questões de conveniência e oportunidade, são para atos válidos, que são legais, são para atos válidos, se valendo ali, apresentando efeitos prospectivos, são chamados efeitos ex nunc, e quem é que revoga? Somente a própria administração. Vem comigo, tem quadrinho de resumo, tá? Que esse quadro aqui é extremamente importante para vocês verem a diferença entre a anulação e a revogação. Critério de legalidade, critério de mérito, atos ilegais, atos válidos, retroativos, prospectivos, ex tunc, ex nunc. Quem anula a própria administração ou o poder judiciário quando revogado, quem revoga somente a própria administração. Tanto a anulação quanto a revogação são manifestações do poder de autotutela, que está previsto lá na súmula 473, tá? Essas são as duas principais formas de desfazimento de atos, porém, contudo, entretanto, todavia, nós temos outras formas de extinção e desfazimento de atos. Nós temos a cassação, a contraposição, caducidade e as outras formas de extinção. A cassação, ela acontece quando há um descumprimento de requisitos. Sua carteira foi cassada. Por que ela foi cassada? Porque você descumpriu os requisitos, estourou as pontuações, fez um monte de cagada com a CNH, ela vai ser cassada. Isso acontece também quando há uma relação ali mesmo comercial entre a administração e um delegatário, em que existem requisitos que devem ser cumpridos. Não cumpriu, aquela autorização, aquela delegação, aquela atribuição da execução do serviço público por uma delegatária, por exemplo, ela vai ser cassada. Então, aquele contrato será rompido porque houve um descumprimento de requisitos, tá? Então, a cassação, ela se dá quando acontece um descumprimento de requisitos, tudo bem? Outra forma de desfazimento de atos, a contraposição. Cuidado, porque a contraposição é diferente da caducidade. E as bancas, elas têm gostado de misturar os dois conceitos. A contraposição vem um novo ato para se contrapor a um ato anterior. Professor, não entendi. Nomeação. A sua nomeação no seu concurso público dos seus sonhos. A nomeação é um ato, não é? É um ato administrativo. Massa. Só que você fez cagada. Fez cagada, você jogou todos os seus anos de estudo no lixo
e cometeu um ato, uma infração disciplinar e foi demitido. A demissão é um novo ato administrativo que vai se contrapor de forma contrária ao ato da sua nomeação. Essa é uma contraposição. É um novo ato que vai fazer com que aquele ato da sua nomeação não exista mais. Tá? Então, existem atos que são contrários, que esse novo ato vai se contrapor a um ato anterior. É diferente do que acontece na caducidade. A caducidade lembra o quê? Uma pessoa caduca. Quem que geralmente é caduco? O velho. Por que eu estou pensando nisso? Porque a caducidade não é um novo ato que vai se contrapor. Na caducidade vem uma nova lei, uma lei novinha. E aquela lei antiga, ela ficou velha. Ela ficou caduca. Então, ela vai ser extinta. Ela vai ser desfeita. Lei 8.112. 8.112, ó. Lei 8.666. Caducou, tá velha, né? O que acontece? Veio uma nova lei de licitações que está, então, fazendo com que essa lei de licitações 8.666 ela seja extinta. Ainda não foi, tá? Até o final do ano, ela ainda, até abril, eu acho que do ano que vem ou final desse ano, ela ainda está valendo. As duas estão valendo, mas logo ela vai ficar caduca, vai ficar velha, e essa nova lei vai assumir a bronca das licitações, e essa lei antiga vai ser extinta. Tudo bem? Essa é a caducidade, é diferente de um novo ato. Na caducidade vem uma nova lei, tá? Para tornar a lei anterior velha e extinta. Tudo bem? Tranquilo? As extinções, existem 3 extinções: a extinção natural, a extinção subjetiva e a extinção objetiva. Exemplos: a extinção natural é daqueles casos, por exemplo, de atos exauridos. Nós temos uma autorização para a execução de uma feira, de uma festa junina na rua X, na rua Y, naquele período. Acabou a feira, aquela autorização também se acaba naturalmente, porque acabou-se o prazo, acabou-se o contrato, acabou-se a licença, acabou a autorização. Acabou-se, extinguiu naturalmente. Essa é a extinção natural. Extinção subjetiva, o sujeito não existe mais. O servidor público acabou falecendo e a administração ainda não soube e vai conceder férias para aquele sujeito. Mas ele não existe mais. O sujeito foi extinto, ou ele nem é servidor mais. Por exemplo, como que você vai aplicar demissão para um servidor que já pediu exoneração? Não tem como, tá? Por quê? Porque o sujeito servidor público não é mais servidor público, não existe mais. Então, tem essa extinção subjetiva. A extinção objetiva, o objeto daquele ato administrativo não existe mais. Por exemplo, ascensão de emprego. Hoje não existe mais ascensão, pelo menos de acordo com os estatutos, né? A maioria dos estatutos não existem mais a ascensão, existe agora a promoção. Você é promovido no cargo. Você não vai passar por esse objeto, por esse ato administrativo chamado ascensão. Então, foi extinto porque esse objeto não existe mais. Eu como chefe estou editando aqui um ato administrativo, promovendo, né? Promovendo não, porque não é a palavra que eu queria usar. Ascendendo, né, não é de acender igual a luz, não, é com SC. Ascendendo fulano de tal para a carreira X. Ascensão não existe mais. Então, aquele ato ele vai ser extinto porque o objeto não existe, tá? Então, dessas outras formas de desfazimento de atos: cassação, descumprimento de requisitos, contraposição, novo ato, a caducidade, velha, a extinção natural, acabou, né? Passou o prazo, acabou. Extinção subjetiva, o sujeito não existe mais. Ou a extinção objetiva, o objeto é que não existe mais, tá? Então, aqui nós temos essas formas de desfazimento ou formas de extinção, porque a gente retira o ato administrativo do mundo jurídico. Tranquilo? Agora a gente vai fazer essas questõezinhas aqui, como eu já tinha falado para vocês. São questões bem simples, bem diretas, tá? Mas são muito importantes também.
Acerca de atos administrativos, julgue os itens que se seguem. A administração pública poderá revogar atos administrativos que possuem vícios que os tornem ilegais, ainda que o ato revogatório não tenha sido determinado pelo Poder Judiciário. A gente perde até o fôlego de tanto erro que tem nessa questão. Primeiro, a administração pública pode revogar atos? Pode. Que possui vícios que o tornem ilegais? Não. Se o vício ele que torna o ato ilegal, não cabe revogação, cabe anulação. Anulação, atos ilegais, revogação, atos válidos. Enfia isso na sua cabeça. Anulação, atos ilegais. Revogação, atos válidos, tá? Outra coisa que diz aqui, ainda que o ato revogatório não tenha sido determinado pelo Poder Judiciário, revogação pelo Poder Judiciário, ele não sabe o que é conveniente e oportuno para outro poder. Então, mesmo que não tenha sido, o Poder Judiciário não revoga, tá? Cuidado com isso daí. Então, essa questão, ela está errada, tá? Próxima questãozinha. Em razão do exercício de sua prerrogativa de autotutela, a administração poderá revogar seus próprios atos, sim, com efeitos ex tunc. Galera, uma letra torna a questão errada, tá? Por quê? Porque a revogação não tem efeitos ex tunc, sim ex nunc. Uma letrinha fez a questão ficar errada. Cuidado, tá vendo? Na hora lá da prova que você tá cansado, você passa batida ali o ex tunc, ex nunc, uma letra, tá certo, tá certo. Não, é uma letrinha que vai fazer a diferença lá no final da sua prova, tá? Então, muita atenção. Anulação, ex tunc. Revogação, ex nunc. Beleza? Tranquilo. Vamos para a nossa próxima questão. Acerca da extinção dos atos, assinale a alternativa à opção correta. A anulação retira do mundo jurídico atos com defeito. Beleza. Produzindo efeitos prospectivos ex nunc. A anulação retira, mas os efeitos não são prospectivos. Eles são efeitos retroativos. Não é ex nunc, é ex tunc. Letra B. A revogação é um ato discricionário. Beleza? Por quê? Porque é conveniência e oportunidade. Ela faz ou não. Produzindo efeitos ex tunc, não ex nunc. Ó, o T e o N de novo. A revogação de um ato administrativo somente é possível por intermédio do Poder Judiciário. E o Poder Judiciário não revoga. Somente é possível por intermédio da própria administração. Poder Judiciário não revoga. Letra D. A cassação é a extinção do ato administrativo por descumprimento na sua execução. O descumprimento de requisitos é chamado de cassação? Sim, então essa é a nossa alternativa correta, a letra D, tá? Cuidado, muita atenção, tá? Cassação. A anulação tem como motivo a conveniência e a oportunidade. Não, isso é revogação. Enquanto a cassação funciona como uma espécie de sanção, e bom que a sanção aqui está escrito errado, né? Misericórdia, né? Funciona como uma espécie de sanção para aqueles que tenham deixado de cumprir as condições determinadas pelo ato. Sim, a cassação seria isso, mas a anulação como motivo de conveniência e oportunidade, de forma nenhuma. A motivação, o motivo, na verdade, né? Não confundir motivo com motivação, né? Mas aqui não estamos falando desses requisitos, mas a anulação tem como critério a legalidade e não a conveniência e a oportunidade. Então, essa questãozinha, a letra correta, a letra D. Próxima questão. A extinção dos atos administrativos pode ocorrer por diversas formas. Nesse sentido, assinale a alternativa que apresenta corretamente uma definição dessas formas de extinção. Na extinção subjetiva, há certo grau de previsibilidade para que isso ocorra, não havendo interferência direta nem do administrador nem do beneficiário. Mas se não tem beneficiário, não tem extinção subjetiva. Então, há interferência exatamente sim do beneficiário para que haja ali uma extinção subjetiva.
A extinção objetiva ocorre com o desaparecimento do beneficiário, não. O desaparecimento do beneficiário é extinção subjetiva, do sujeito. Sumiu o sujeito, extinção subjetiva. Quando o ato é intransferível, gerando o fim da relação jurídica. Não é objetiva, e sim subjetiva. Sumiu o sujeito do ato, o beneficiário do ato, nós temos a extinção subjetiva. No caso da extinção objetiva, o objeto sumiu. Não existe mais o objeto. Na extinção subjetiva, o sujeito, o beneficiário do ato, é que desaparece, tá? Então, cuidado com isso daí. Letra C. Esse tipo se perfaz quando a retirada se fundamenta no advento de nova legislação que impede a permanência da situação anterior consentida, ocorrendo a caducidade do ato. Caducidade é nova lei? A lei novinha faz a lei velha ficar caduca? Velha, exatamente. Letra C é o que está dizendo a respeito da caducidade. Quando a retirada ela se fundamenta justamente com uma nova lei. Não confundir com contraposição. Por quê? Porque a contraposição é um novo ato, tá? Letra D. Se após a prática do ato o seu objeto desaparece, sendo este um dos elementos essenciais, ocorre a denominação extinção natural. Não, acontece a extinção objetiva. Objeto sumiu, extinção objetiva. A cassação é a forma extintiva que ocorre quando deixam de existir a conveniência e oportunidade que justificavam a prática do ato discricionário. Isso não é cassação, isso é revogação, tá? Então, vocês viram que as bancas, e essas questões que eu peguei são mais recentes, não está trazendo somente anulação e revogação. Gosta de trazer muito também, tem trazido bastante também as questões aí de cassação, de caducidade, contraposição e as extinções. Essa questãozinha da VUNESP é muito importante para vocês verem a diferença das 3 extinções. Extinção natural, acabou-se o prazo do contrato. Extinção subjetiva, o sujeito desaparece. Extinção objetiva, o objeto desaparece, tá? Então, muita atenção com relação a essas questõezinhas aí, tudo bem? Todas essas que a gente falou hoje são formas de extinção, formas de desfazimento dos atos. Vou ficando por aqui. Um beijo, até a nossa próxima aula. Tchauzinho.